Renato no Cruzeiro. Será que isso vai acontecer? Bom, vocês certamente acompanharam o noticiário ao longo da semana que especulou muito que o Renato poderia trocar a Arena do Grêmio em Porto Alegre pela Toca da Raposa em Belo Horizonte. Mas será que isso vai acontecer? Bom, é claro que eu não tenho informações aprofundadas sobre isso. O que eu tenho de mais concreto é aquilo que sai na imprensa. Inclusive, um repórter aqui em Porto Alegre chegou a dizer que o Renato e o staff dele teriam oferecido o trabalho do Renato lá pro Cruzeiro. Isso pode muito bem ser uma notícia plantada, não tem como saber. E aqui nesse canal, eu faço sempre uma análise que procuro ser uma análise sóbria. Eu sou um gremista, sou um apaixonado pelo Grêmio, mas eu nunca coloquei aqui as paixões acima da análise. Por isso que esse canal se chama Análise Gremista. Vou aqui analisar um pouco alguns fatos e eu quero também conversar com vocês sobre alguns aspectos que eu acho importante sobre a questão da permanência do Renato no Grêmio, pensando no projeto de médio, de longo prazo. Eu sempre falo muito e critico muito a direção do Grêmio por uma questão de planejamento. Eu sempre digo que o planejamento do Grêmio ele é muito falho, né? E eu queria também trazer esse assunto à baila. Claro que levando em consideração, por exemplo, que o Renato emitiu uma nota já dizendo que, desmentindo a informação, dizendo que era uma especulação. Mas de fato essa especulação veio bem forte assim ao longo da semana, né? E uma coisa que também me impressionou também é ver muita gente aí com anos de experiência em Grêmio que não sabia que o Renato foi jogador no Cruzeiro, né? O Renato teve uma passagem de muito sucesso lá pelo Cruzeiro, pra quem não lembra, né, como jogador, no começo dos anos 90. Cara, como era bonita a camisa do Cruzeiro nessa época, né? Assim, pra mim, uma das camisas de futebol mais bonitas do futebol brasileiro que teve, assim, nos anos 90, assim, eu achava muito linda a camisa do Cruzeiro. Olha só o que vocês acham aí, né? O Renato, como jogador, tá chutando a bola em mim. Pô, não, eu nem comecei a falar mal de ti, Renato, calma. O Renato, um dos maiores êxitos em um clube, pensando assim em números do Renato, foi no Cruzeiro. Começou nos anos 90, de 92. Foi meio ano que ele jogou ali. Ele jogou 18 jogos e fez 18 gols. Um gol por jogo. Isso aí é dificílimo. Foi campeão do Campeonato Mineiro e foi campeão da Supercopa Sul-Americana, que não existe mais. E teve um jogo dessa competição que ele fez 5 gols, inclusive. Não sei se ele chegou a repetir esse feito em algum outro time depois. O Renato, gente, pra quem não lembra, eu cheguei a ver o Renato jogar, né, mas no Fluminense, já mais pro fim da carreira. Ele jogou no Fluminense 96, 97, por ali. E que ele fez o famoso gol de barriga. O pessoal lembra do Renato muito jogando o Grêmio, claro, no Flamengo, né? E no Fluminense por causa desse gol antológico. Mas ele jogou em vários times, né? Inclusive no Cruzeiro. E eu lembro dele jogando assim, no Fluminense, era um grande jogador. E apesar de ter sido um grande jogador, o Renato não era um artilheiro como atacante. Tem até aquela música da Geral, né, que fala, né? Diz que o Renato era o Mengo. Isso não é tão verdade. Assim, não eram. Se for ver os números dele na carreira, ele não era um grande artilheiro, ele era mais assim um assistente, até porque ele jogava mais aberto na ponta do campo, né? Por isso que ele gosta tanto de ponta, eu acho. Né? O Grêmio só contrata jogadores de beirada de campo, eu acho que é porque o Renato lembra do tempo que ele jogava, né? O Renato era muito forte fisicamente, né, pra posição. Mas enfim. Tá, agora voltando à questão da especulação, eu penso isso por diferentes prismas, tá? Primeiro, assim, ó, a direção do Grêmio a essa altura do campeonato tem a obrigação de saber até que ponto é verdade ou não é, até que ponto o Renato conversou com a direção do Cruzeiro ou não. Porque o Grêmio tem que pensar no seu médio e longo prazo. Se o Renato já estiver pensando entre o clube, negociando contra o clube, eu penso que tem que ser rompido agora. Pra agora. Ah, mas pô, tem que esperar terminar a temporada acabar. Se ele já estiver negociando contra o time, pode mandar embora agora. Porque a gente precisa do treinador pensando no clube, né? Pensando, trabalhando em prol do clube, para que o clube sai de uma situação que é muito ruim. O Grêmio tá fazendo um ano muito ruim. Esse ano do Grêmio tá muito difícil. Claro que tem a questão da enchente, eu não esqueço a enchente, principalmente
eu pessoalmente me envolvi muito com a questão da enchente aqui em Porto Alegre, e além disso, a questão da arena, o Grêmio ficou sem estádio, isso daí é muito grave, né? Mas pensando nos resultados mesmo, tudo muito complicado. A gente tem que lembrar que o Renato ele tá na sua quarta passagem no Grêmio, também muita gente não lembra disso. Ele teve uma passagem lá em 2010, foi muito bem. Eu lembro perfeitamente das passagens dele. Depois, 2012, 2012, 13, que ele foi bem também, que até foi quando ele foi demitido. Tô rindo porque a demissão mais traumática dele foi essa, né? Quando o Odoni mandou ele embora. Não sei se vocês lembram disso. É um pouco engraçado porque ele fez uma coletiva, né? O Renato chorou, disse que o Odoni mandou ele embora porque não gosta dele, assim. Você não vai com a minha cara, né? Essas coisas, o Renato sempre foi assim, né? Espetaculoso, sempre teve essa coisa assim. E ele sempre teve essa característica de tentar ser assim um pouco acima do clube. Até acho que nas primeiras passagens dele não foi tanto. Depois voltou em 2016, né, onde ele teve a passagem dele mais vitoriosa como treinador no Grêmio e que foi um dos treinadores mais vitoriosos que a gente teve, né? E essa passagem atual agora, que é muito ruim. É a pior passagem dele. Claro que o ano passado a gente fez um grande campeonato, uma grande temporada ano passado, mas assim, gente. Luiz Soares, né? Vamos falar sinceramente. Ali foi Luiz Soares, né? Que nos carregou aos louros da vitória. Tanto que é só ver esse ano, né? Sem o Soares, como é que tá? Eu acho que o elenco do Grêmio esse ano é melhor que o ano passado, bem melhor. Só que no ano passado tinha o Soares. E aí o homem fazia muita diferença. Dentro e fora de campo, né? Era uma liderança, um exemplo. Então, isso aí conta muito. Então, assim, eu penso que, claro, o que se tem especulado de mais forte na imprensa é que o Renato vai ficar até o final do ano e que, teoricamente, aí ele vai deixar o cargo, né, e trazer outra pessoa. Eu acho que eu entendo essa escolha, né, essa opção. Eu acho que faz sentido, né, mas eu vou dizer pra vocês que eu acho complicado também essa coisa do técnico saber que vai sair. Seja por escolha dele, seja por escolha da direção, porque existem as especulações com ambas as situações, né? Que seriam ele não queria ficar, ou a direção não quer que ele fique, né? A gente sabe também que a torcida do Grêmio, que sempre foi, assim, não vou dizer unânime, mas majoritariamente a favor da permanência dele, agora já tá bem diferente a situação, uma grande. Eu vejo aqui pelo meu canal, gente. Eu vejo pelo meu canal, assim, do começo do ano, que é quando eu comecei o projeto para agora, mudou muito o que o pessoal fala do Renato. Muita gente hoje pede a saída dele, né? E o que a gente vê também em outros canais, a imprensa em geral, né? A gente sabe que mudou muito a situação dele frente à torcida, né? Porque não quer dizer que ele tenha caído como ídolo, nada disso, mas como técnico atualmente, que ele atualmente faz um trabalho ruim, na minha opinião, sabe? Eu sei que ele tem um grupo na mão, e aí sempre fica aquela dúvida, né? Pô, se sai agora, o Grêmio tá ameaçado de rebaixamento, então é complicado tirar agora, porque se chega alguém, que nem chegou o Thiago Nunes da outra vez, chegou mal, não fez pontos e a gente caiu, né? Muito também por isso. Então, isso tudo dá um certo medo, aquela coisa toda. Agora, se ele estiver negociando de contra o clube, pode mandar embora. Sendo, sendo curto e grosso aqui com você, sinceramente. Eu nem tenho essa convicção. Como eu falei, eu acho que faz sentido essa coisa de manter até o final do ano, mas eu nem tenho convicção de que isso seja o melhor. Se eu fosse presidente do Grêmio, eu ia formar minha convicção a partir do que eu vejo do retrato do momento. Né? E a partir disso projetar o futuro, que eu acho que é uma coisa que falta muito no Grêmio hoje. Se tem a convicção que ele tem que ser no fim do ano, vai ficar segurando o cara. Porque também vou dizer uma coisa, ele também tem que pensar no futuro dele. Né? Então, quando ele tá pensando num clube e no outro, porque tá pensando no que vai fazer a partir do ano que vem. Então, assim, pra mandar, se há uma convicção da direção, que execute agora também, sabe? E aí vamos procurar treinador de fora, algum português, algum argentino, ou apostar em alguém aí, né? Esses dias eu vi uma pessoa comentando o Tcheco, né? Tcheco, esse último trabalho dele não foi tão bom, mas na minha opinião, ele tem uma carreira promissora como técnico pela frente, e é um cara identificado com o Grêmio, foi, né, um cara que ganhou muito no Grêmio, um craque, um ídolo também, né? Não como o Renato, óbvio, né? Mas a gente tem que. Eu não tô pedindo a contratação do Tcheco, tá? Tô dizendo que algum treinador nesse perfil, assim. De qualquer maneira, eu acho que o Grêmio precisa
pensar no seu futuro e projetar como é que vai ser depois da saída do Renato. Essa última chegada do Renato, eu acho que foi inclusive muito cedo. O Renato veio pro Grêmio nesse ano muito cedo. O Roger ia subir o Grêmio, trouxeram ele, sabe? Isso passa uma imagem de que o Grêmio não vive sem o Renato. Isso pra mim é uma coisa que me preocupa muito. As coisas não podem ser assim. O Grêmio é gigante.